Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o atendimento médico. Essa aqui já é a tela de atendimento médico, ok? Então eu com a senha de médico, eu só enxergo isso aqui, então é sem erro. Então, P eletrônico, a gente vai abrir essa tela aqui agora. E nessa tela aqui, ela vai filtrar para mim a minha fila, né? Então se eu tenho vários pacientes lançados, então ele vai ter aqui em ordem. Aí eu consigo ver a ordem que eles chegaram, o tempo de espera, qual é o serviço que ele tem marcado para mim, qual é o convênio. Então, se for particular, eu consigo saber se ele já está pago, né? Para poder chamar. Então, toda essa lista aparece aqui. Eu tenho aqui uma ordem de chegada, mas se eu tiver um horário marcado, uma hora prevista, né? Ele me dividiria em duas filas, se eu tivesse as duas, né? Como eu só tenho uma, ele filtra apenas uma. Se eu tivesse as duas, ele apareceria para mim em duas filas, ok? Aqui eu consigo ver os pacientes que já foram atendidos. Em marcados do dia eu consigo ver aqui todos os pacientes que estão na minha lista de marcados. Então ele aparece aqui, todos os meus pacientes marcados. E aqui na avisos e recados a gente consegue ver todos os arquivos, os avisos já marcados para mim, ok? Então vamos seguir aqui para a ficha de paciente, que é o foco de hoje. Aqui a gente consegue, antes de continuar, a gente consegue aqui colocar o nome do paciente, caso eu queira filtrar algum paciente específico, ou procurar pelo prontuário dele, ou pelo número da guia, a gente consegue fazer esses filtros usando aqui em cima. Se eu quiser ver apenas consultas, eu posso ver aqui o que é consulta, eu quero ver aqui o que é SADT, eu consigo ver o que é apenas emergência, então eu consigo ver aqui, abrir o centro de leitos, para saber como é que tá. Aqui é apenas guias de internamento, apenas guias do tipo particular. Eu consigo fazer alguns filtros nessa tela aqui, ok? Então, voltando, dando início, eu vou clicar duas vezes. E aí, ao clicar duas vezes, ele já abre para mim essa tela. Vamos deixar aqui em tela cheia, né? Então, o fluxo padrão é chamar o paciente. Então, temos aqui o botãozinho de chamar o paciente. Quando a gente clica, ele vai estar chamando o paciente. Como eu não estou configurado nenhum painel aqui, ele não vai para mim aparecer, mas ele vai aparecer para vocês o chamando o paciente fulano de tal, ok? E aí ele vai aparecer ou na recepção, nas telas da recepção, ou num painel de chamada se vocês tiverem. Então vamos para começar, né? O paciente já foi chamado, ele fica aqui em cinza para não precisar ficar chamando várias vezes. E eu clico aqui agora em novo. Então, quando eu clico em novo, começa a contar o meu reloginho, que seria o tempo de consulta, e eu consigo já começar a atender. Essa tela inicial é a minha anamnese. Então, na minha anamnese, eu consigo digitar aqui uma queixa principal, né? Eu consigo dizer a história do paciente, então, queixa de dor intensa. Então, eu consigo dizer aqui algumas... e escrever o meu histórico, né? A história do paciente e informar aqui a minha consulta, o meu atendimento. Consigo aqui dizer aqui embaixo qual vai ser a minha conduta, né? Prescrevo medicação de dor. Então, aqui vem a nossa consulta, a nossa conduta para poder pegar esse histórico do paciente, né? Os exames físicos eu consigo fazer, eu consigo alimentar aqui, né? A pressão arterial e os demais campos como temperatura, altura. Então eu preencho aqui se tiver no meu exame físico com o paciente, ok? Em caso de triagem, esses dados aqui já vem preenchido pelo enfermeiro, né? Então aqui eu consigo dar um CID, se eu quiser escrever, ele já preenche para mim. Se eu quiser lembrar qual é um CID, eu posso clicar aqui na lupinha e pesquisar, né? Ele está falando que é dor, então eu consigo aqui buscar todos a descrição por dor, né? Dor facial, dor ocular e buscar aqui o meu CID. Clicando duas vezes, ele já traz aqui para a ficha. E se eu quiser dar um segundo CID, né, eu consigo também preencher aqui um segundo CID do paciente. Consigo preencher aqui qual é o dia eu quero que ele retorne para mim. Eu consigo falar aqui, se não for o dia, né, eu consigo dizer aqui quantos dias eu quero que ele volte. Então eu quero que ele volte daqui a 15 dias.
ok? Posso gravar aqui em cima. E continuo o meu atendimento. Posso ter um complemento onde eu digo se ele é alérgico a alguma coisa, se ele já tem alguma doença pré-existente, hipertensão, diabetes, né? Eu consigo dizer aqui se ele tem alguma alergia, algum medicamento, alergia à dipirona, por exemplo. Complemento, outras informações, a gente tem um texto aqui livre. Exames físicos, se você quiser alimentar, né? Aqui, exame físico. Algumas observações, se você quiser, essa observação também vai para a guia TIS. Então, a gente pode botar aqui, né? Observação. E aí eu consigo prescrever algumas coisas. Por exemplo, posso solicitar exame. Então, as solicitações de exame SADT. Por facilidade, o MedNews te traz a função de salvar texto como padrão. O que seria salvar o texto como padrão? A gente consegue prescrever um exame, por exemplo, ultrassom tireoide, ou exame de sangue, né? Hemograma. E aí aqui, esse aqui seria o meu padrão. Ah, eu tenho um padrão para dor, então eu vou pedir um exame de sangue e uma ultrassom de tireoide. Nessa solicitação de exame, eu posso separar também. Eu tenho as outras abas de exame, exame 1, exame 2, 3, 4. E aí eu posso separar, eu quero tireoide aqui, que é exame de imagem em um canto, e exame de sangue em outro, laboratorial em outro. Podemos dividir assim. E eu posso salvar como padrão. O que seria salvar como padrão? Eu clico com direito, salvar texto como padrão, e esse texto vai virar o meu padrão para alguma coisa. Então, eu vou dar um título aqui, digamos aqui, padrão Rafael. Esse padrão Rafael, eu quero toda vez que quiser lançar, precisar desse esquema aqui para um paciente, eu posso estar solicitando. Então, eu clico aqui em cima, ele já vai ter alguns exames padrões, tá vendo? Então, sangue padrão. Eu posso adicionar ou sobrepor. Se eu adicionar, ele quebra uma linha e vai lançar aqui todo o meu exame de sangue padrão. E eu posso estar lançando. Eu quero padrão Rafael de novo. Eu clico em padrão Rafael. Se eu quiser sobrepor, eu seleciono sobrepor, ele vai apagar e lançar de novo o meu exame padrão. E isso aqui eu posso fazer várias vezes. O legal também é que além dos exames, a gente consegue fazer isso também nas outras telas, como receita, atestado, relatórios. Até na solicitação de cirurgia a gente consegue fazer um padrão. Então, por exemplo, receita. Eu quero fazer um padrão de receita. Então, posso botar aqui qual é a minha receita, né? Seria nesse paciente não poderia o dipirona, mas a gente colocaria qualquer outra medicação e a gente pode estar colocando aqui o padrão. Então, eu coloco aqui qual é a medicação, clico com direito, gravar como padrão, e aí essa receita já vira padrão para mim, ok? Eu digo qual é o título, dou um ok, ele fala que foi gravado, e ele já vai aparecer para mim aqui os meus padrões, ok? Então, da mesma forma, atestado, eu posso vir aqui em atestado e colocar um padrão. Clicar com direito, gravar texto com um padrão. Um atestado padrão, um relatório padrão. Tudo aqui da mesma forma como mostrado anteriormente. Em solicitação de cirurgia. Na solicitação de cirurgia a gente consegue mostrar aqui da mesma forma. Uma indicação clínica, a gente consegue trazer aqui, colocar o motivo da solicitação. É uma tela que a gente é bem curiosa também, porque a gente consegue colocar algumas coisas, né? A gente consegue pesquisar cirurgias, a gente consegue vir aqui toda a CBHPM, né? A tabela ANS, e onde a gente consegue dar 2 cliques, sim, e aí ele vai trazer para cá, né? Bonitinho com código, né? E aí no final eu posso estar mandando também para essa solicitar proc cirurgia, que ele já vai cair no meu setor de autorização para poder estar
fazendo o pedido dessa cirurgia, ok? Também a gente consegue gravar como padrão, clicando aqui em direito, salva como padrão a indicação, né? A gente digita um texto do porquê que está indicando e aí a gente salva como padrão para as próximas indicações, ok? Aqui tem algumas personalizações, como o tipo de internação, o regime, tipo de doença que a gente pode estar prescrevendo, se vai solicitar o PMS, não precisa. E aí a gente consegue também imprimir a solicitação aqui, se vai ser interno, se vai ser externo, e ele já nos dá em guia TIS. Também da mesma forma, não comentei mais, possuímos a impressorazinha, onde a gente consegue estar imprimindo aqui os exames, né, em A4, em receituário, em guia TIS. A gente pode visualizar ou imprimir direto, onde ele vai estar trazendo essa guia impressa aqui do SADT. Ok? Em laudos também é a mesma coisa. A gente pode estar personalizando laudos padrões, né? O laudo do exame, onde a gente pode estar trazendo aqui o laudo. E esse laudo vai estar sendo utilizado como padrão na unidade. Então aqui a gente tem um laudo padrão, onde a gente pode estar trazendo ele como padrão, sem as medidas, né? A gente só vem aqui e acrescentar as medidas desse laudo. Ok? Então aqui em documentos a gente consegue também visualizar alguns documentos do paciente, onde ele vai estar gravado. Então eu consigo visualizar os documentos que a recepção pode estar lançando aqui nesse campo para mim. Então se a recepção lançou algum documento do paciente que seja relevante para o atendimento, a gente consegue estar olhando aqui em documentos também. Ok? E do mais é isso. Finalizando o atendimento, preenchido tudo, solicitado, atestado, relatório, a gente vai clicar no botãozinho verde aqui. Caso seja outros atendimentos, a gente consegue clicar na setinha também, como enviado para o raio-x exames, paciente em medicação, em observação, aguardando. Então a gente dá para mudar os status, mas na maioria das vezes a gente vai clicar no verdinho, ele vai finalizar da nossa fila aqui, vai sair de fichas prontas para pacientes atendidos, e aí ele vai registrar aqui o nosso tempo de consulta e vai fazer a todo o caminho do paciente. E é isso. Valeu, pessoal, até a próxima. Grande abraço.